Vamos lá. Oi, Alessandra, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Lucimara, a Maria Oliveira, tudo bem? A Eliette, como que vocês estão, gente? Vamos lá, mais um dia? Quinta-feira, né? Estamos chegando aí no finalzinho já da nossa semana. Louvado seja Deus, né? Por mais uma semana de vida, por mais um dia. E vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, né? Buscar direcionamento dele para o nosso dia de hoje. É isso que Deus faz na vida da gente através da palavra dele, né? Hoje eu trouxe minha Bíblia para cá, né? Fica mais fácil. Então ontem a gente parou no último, lemos o último versículo ali do 32. Olha, e agora a gente vai começar o 33. A Alessandra falando ali, né, do calor em Goiás. Meu Deus. Olha, Alessandra, tô de blusa. Mas hoje ainda que não tá tão frio assim, né? E dentro de casa ainda é menos, mas já começou o nosso friozinho, né? Coisa boa é que tem pinhão, né? Amo pinhão. E agora começou já a cair os pinhões. E isso é a característica do inverno aqui do Paraná, né? Mas é um inverninho daqueles. A Sara, bom dia, Sara, tudo bom? Então vamos lá, vou começar lendo aqui com você o capítulo 33, né, de Isaías. Fala ali como subtítulo a aflição e o livramento de Jerusalém. Eu lembro de trazer a Bíblia para cá e esqueço de trazer meu óculos, né, mas tudo bem, né? Um dia eu me acostumo com aquele óculos. Não carrego ele para lugar nenhum. Diz assim: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedeste perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Aqui Deus falando lá dos inimigos de Jerusalém, né? Aqueles que oprimiam o povo, falando assim, ó, vocês fizeram tanta coisa errada e não veio nenhuma punição sobre vocês, mas ai, né? Quando a palavra fala assim, ai, chega a doer mesmo, né? Aí, no versículo 2, Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado, sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia, né? Isaías fazendo uma oração aqui para o Senhor, né? De livramento, de cuidado para com o povo de Israel. Ao ruído do tumulto fogem os povos, quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajuntam os lagares, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltam sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro, né? Que lindo! Oi, Ana, tudo bom? Que lindo a palavra, né? Bom dia para você também, né? A Beatriz também entrou agora há pouco, a Kátia. A paz, Kátia. Que lindo, né? A gente poder declarar a paz do Senhor, né? Tudo que a gente precisa dessa paz do Senhor. Entrar nesse lugar de descanso, como a gente falou bastante ontem, né? E experimentar, viver essa paz do Senhor. A paz que excede todo o entendimento, como Jesus falou, né? Não a paz que o mundo conhece, mas a minha paz eu vos dou, o Senhor Jesus disse. Uma paz que não é circunstancial, né? A Ana lá tá falando, né? Até que enfim consegui entrar em directo. Antes, você diz, Ana? Às vezes eu vejo aqui, mas aí eu já não acabo falando, porque senão a gente se dispersa, né? Mas eu vejo, sim, que bênção, que bom que você pode estar aí, né? Então, eu me chamou muita atenção esse versículo que a gente leu ali, né?
O Senhor tem misericórdia de nós e em ti temos esperado. Seja o Senhor o nosso braço na manhã após manhã, né? Manhã após manhã. Tem um versículo que fala assim, né? Que maldito o homem que confia no homem e tem no braço a sua força, no seu braço a sua força, né? E esse era um termo que o povo de Israel usava muito, né? Referenciando aquele que confia em si mesmo e aquele que confia no Senhor. A gente precisa ter a nossa autoconfiança, né? A gente precisa confiar naquilo que a gente é capaz, nas nossas capacidades, saber que Deus é na nossa vida. Mas Paulo ainda falava assim, nunca pense de você mais do que convém, né? Porque Jesus falou, né? Sem mim nada podeis fazer, e nada é nada mesmo. Tudo que tem em nós de bom vem do Senhor. Tiago escreveu sobre isso no capítulo 1 da carta de Tiago, ele dizendo, né? Todo bem que há em nós vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, Deus é linear, né? Ele não varia para um lado ou para o outro. Deus não muda. O amor dele por nós permanece para sempre. Ele nunca vai nos decepcionar. O amor dele nunca vai nos decepcionar. E quando a gente confia em nossas próprias capacidades, né, até a gente mesmo falha, né? A gente mesmo acaba nos decepcionando, porque não é a nossa capacidade sem o favor de Deus é nada, né? A palavra fala assim que se Deus não vigiar, enfim, em vão trabalha o sentinela, né? Não adianta o vigia estar ali se Deus não estiver guardando aquele lugar. Então, nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. E quando a gente entende que todo dom que há em nós vem de Deus, tudo aquilo que você faz de bom não provém da tua própria alma, porque a nossa alma ela tende a ser egoísta, a cuidar de nós mesmos, é o nosso instinto de sobrevivência, né? Então, quando a gente exerce o altruísmo, né, que é o contrário do egoísmo, a gente está vivendo a natureza de Deus em nós, né? Deus toca os nossos corações para que a gente seja bom, para que a gente abençoe a vida de outras pessoas. Então, todo o bem que há em nós vem de Deus. Tudo aquilo que prospera na nossa vida vem do Senhor, é graça e favor dele. Então, a diferença é a gente reconhecer que não é a força do nosso braço que faz a gente prevalecer sobre as dificuldades, que faz a gente vencer nos nossos dons, nas nossas capacidades, mas é o favor de Deus sobre nós, né? É a gratidão, a gente ser grato a esse Deus que é por nós e não ter na força do nosso braço, né? Não confiar em nós mesmos apenas, mas confiar na capacidade que vem do Senhor, na sabedoria que vem dele, como Isaías falou ali, né? No 6, né? Haverá, ó Sião, estabilidade nos seus tempos, né? Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Tá perguntando, né? Por acaso vocês têm previsibilidade, né, daquilo que vai acontecer? Você conhece teu dia de amanhã? Você sabe se vai ser tudo bem? Se vai tudo ser linear, né? Se não vai ter nenhuma variação naquilo que você vai viver? Daí ele fala, né? O temor do Senhor será o teu tesouro, né? Quando você guarda o teu coração de confiar no Senhor, isso é o teu tesouro. Quando a gente confia no Senhor, a gente não é abalado pelas circunstâncias, né? Não dói as adversidades. A gente passa sim por elas, né? Mas passa diferente, passa com Deus, passa fortalecido, passa na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, né? E que Ele não vai te deixar perecer, porque Ele te ama. Isso é muito importante. E a gente fala assim, Deus te ama, né? Jesus te ama. Parece uma frase tão simples, tão banalizada, mas ela precisa penetrar dentro de nós. Não é uma coisa fácil você entender que Deus te ama. Às vezes a gente mede o amor de Deus baseado no amor humano, que é circunstancial. Acontece uma coisinha, ó, e pum,
se esfarela, né? E o amor de Deus não é assim. O amor de Deus, ele permanece para sempre. Deus nos ama independente de qualquer coisa, independente daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é. Ele nos conhece, ele nos formou, ele nos criou, ele conhece a nossa vida desde o princípio, né? Ele que nos fez. Então a gente nunca vai decepcionar a Deus, né? Às vezes a gente pensa assim, eu decepcionei a Deus. A gente nunca vai decepcionar a Deus, porque a decepção vem quando você sofre algo que você não esperava, não é assim, né? E Deus, a gente nunca vai surpreender Ele em nada daquilo que a gente fizer, porque Ele nos conhece. Então Ele nos ama, mesmo sabendo de todas as nossas limitações, de todas as nossas fraquezas, de todos os nossos defeitos, né? Que eu não gosto de usar essa palavra para se referir a um ser humano, porque a gente não tem defeito, a gente tem características, né, diferentes e coisas que precisam ser mudadas, né? Ser moldadas, remoldadas, porque Deus cria ali, a gente ali, um bebezinho, como uma folhinha em branco, né? Tá tudo ali. E as próprias marcas do mundo externo é que vai manchando aquela pureza toda, vai trazendo informações deturpadas, né? Às vezes um susto que a mãe leva, né? Como a ciência já mostrou, que dentro do ventre você sofre já alguns traumas e não compreende, você não entende palavras, você entende sensações. Então, às vezes, uma sensação errada forma uma informação, né? Cria uma informação errada dentro da gente e a gente cresce com aquele sentimento de rejeição, às vezes, né? A rejeição é o sentimento de não se sentir amado, é uma condição de não se sentir amado. Então a pessoa que ela nasce com uma rejeição, que ela cresce com esse sentimento de rejeição, achando que ela não é amada, aquilo é uma marca tão profunda que não importa o que façam para ela, não importa o que digam, ela tem dificuldade de se sentir amado por conta desse sentimento de inferioridade, de incapacidade, até mesmo de culpa, né? Então tudo isso precisa ser curado na alma da gente para que a gente consiga receber o amor, tanto o amor do próximo quanto o amor de Deus, principalmente, né? Às vezes a gente acha que porque as pessoas são falhas, né? Deus também vai falar com a gente. Ou você tem medo de se entregar, né, para um amor de Deus achando que vai sofrer, porque até o histórico já diz que amar é sofrimento, né? Então tudo isso é cura. A palavra fala assim, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Para a gente conseguir amar a Deus, Ele precisa colocar esse amor dentro de nós, né? A gente ama a Deus com o amor que Ele mesmo nos dá, é isso, né? A gente precisa se deixar encher por esse amor de Deus. Para o Senhor, entra no meu coração, né? Cura as minhas feridas, me ensina a amar, me ensina a conhecer o teu amor, porque eu quero crescer nisso, eu quero ser aperfeiçoado nisso, né? Eu vou ler com vocês o trechinho lá das cartas de João, né? Tem o Evangelho de João, né? Que tá ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, e daí antes de Apocalipse tem as cartas de João, as epístolas, né, que são as cartas mesmo, 1 João, 2 João, 3 João, e tem ele fala, João é o apóstolo amado de Jesus, né, eu acho lindo isso, que ele falava assim, ele mesmo fala, né, João o apóstolo, ele se refere a ele mesmo na palavra, dizendo assim, o apóstolo amado, aquele a quem Jesus mais amava. Olha que lindinho! Aquele a quem Jesus mais amava. Ele mesmo falando dele mesmo, né? Como que ele pode saber, né? Jesus, ele sentia isso, ele sentia de forma tão intensa o amor de Jesus, que ele pensava, não, ele ama a mim mais do que todos eles, mais do que todos, né? Ele me ama mais do que todos, né? Então ele escreveu muito a respeito do amor de Jesus, porque ele sabia que Jesus amava ele recebia esse amor e ele entendeu o amor de Deus de uma forma única, né? Jesus
Jesus se revelou nesse amor para com a vida de João, e ele escreveu isso. É muito gostoso de ler o Evangelho de João, essas cartas de João, e ele fala muito isso a respeito do amor. Em qualquer lugar que você abrir aqui, né? Eu não tenho nenhum versículo específico, vou ler um trecho que eu abri aqui. Né? Ele fala assim, não há mais o mundo, lá no versículo 2, né? Da primeira carta dele, de João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, né? Mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, né? Ele falando aqui, ó, no capítulo 4, aí ele começa a falar, né? Se a gente for ver os subtítulos, assim, a maioria deles falam do amor, né? E no capítulo 4, dessa primeira carta ainda, ele tem um subtítulo ali, a partir do 7, que fala assim, Deus é amor, né? Olha só que lindo isso, ó. Amados, olha o jeito que ele já chama as pessoas, né? Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Né? Olha só que lindo. Amando o próximo, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, né? Quanto mais a gente ama o nosso próximo, mais o amor de Deus cresce em nós. Aí ele continua ali, né? No 13, ó. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, né? Ele fala assim, é aí que a gente vai saber se o Espírito de Deus está em você mesmo. Porque se você amar o teu próximo, se você crescer nesse amor, é porque o Espírito está aí, ó, dentro de você. Porque o amor vem do Senhor, vem de Deus, né? E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Ó, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. A gente precisa crer no amor que Deus tem por nós, né? Aí ele continua ali no 16. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha, Deus é amor, a gente ouve muito essa frase, né? Olha a profundidade disso. Quando a gente exerce amor, né? Quando a gente ama o nosso próximo, quando a gente demonstra isso pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelas nossas palavras, o amor de Deus cresce em nós. Né? E tem um trecho daqui mesmo que ele começa a falar, né, que a fé acho que não é João que fala, né, fala a respeito da fé e das obras, né, que a gente precisa também demonstrar aquilo que a gente acredita através de ações, através das obras. Ali eu vou continuar lendo aqui, que é o que eu quero falar, tá escrito aqui, né? Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E no 17, nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, né? Escrito ainda com letra maiúscula aqui, para que naquele dia, né? Mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Esse trecho eu amo demais, né? Olha que importante. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Olha que lindo, né? Ele coloca
praticamente o amor como um antônimo do medo, né? Se você tem o amor, você não tem medo. Se Deus está em você, você não tem medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, né? A gente já não precisa mais temer quando você está cheio do amor do Senhor, né? Aí ele diz ali que logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você ainda tem temores na sua vida, se isso ainda te inquieta, peça para Deus te encher do amor dele, né? A hora, como ele falou ali, né? O verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, lança fora todo medo, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, é uma receita, né, que Deus colocou para nós, para a gente extirpar todo o medo da nossa vida, né? Ser cheio do amor e da vida de Deus em nós, porque Deus é amor, como ele falou, né? Então, quando a gente se enche do amor, a gente se enche da essência daquilo que Deus é. No 17, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, aquilo que nós começamos falando lá atrás, né? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu para ser salvos, né? Ele nos escolheu, Ele colocou o Espírito Santo dele dentro de nós e a partir desse Espírito Santo de Deus, da essência daquilo que Deus é, nós podemos amar a Ele, né? Porque a nossa natureza ama a nós mesmos, né? Essa é a natureza humana. O instinto humano, o instinto da sobrevivência, a gente é dotado disso, de um cuidado sobre nós mesmos, para que a gente não se mate, né? A natureza é sábia, né? Tem um porquê, tudo tem um porquê. O que a gente não pode é ser aperfeiçoado nesse amor próprio, né? A gente tem que ser aperfeiçoado no amor de Deus, porque Deus nos fez para a gente viver em comunhão, para a gente amar o próximo como a nós mesmos, para a gente servir. A alegria maior está quando a gente serve o nosso próximo, né? E não tem alegria maior na terra do que a alegria do servir. A gente percebe isso até quando a gente assiste esses videozinhos assim, motivacionais, né? Esses vídeos que mostram o altruísmo, mostram o amor ao próximo, mostram alguém ajudando alguém ajudando até um cachorro de rua lá, né? Cuidando de alguém. Quando a gente percebe isso emociona a gente. Quando a gente vê que alguém parou tudo que estava fazendo para abraçar alguém, para dar ao próximo um pouco do amor de Deus, né? Manifestar o amor de Deus. Esses são as coisas que nos emocionam, porque a nossa essência é isso. A essência de Deus em nós ama ao próximo e se alegra no servir, né? Glórias a Deus por isso. Então ali, né, no 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Olha só, né? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão, né? Que a gente possa viver essa palavra, né? E isso eu peço a Deus todos os dias, que a gente não seja apenas ouvintes da palavra, mas que a gente seja praticante dela, porque mais vale, né, a gente conhecer um único versículo da Bíblia, colocar em prática aquilo, viver aquilo, experienciar isso na nossa vida, do que conhecer a Bíblia inteira e não aplicar nada, não crer naquilo que a gente está falando. Como nós falamos nessa semana, né, eu li com vocês lá o trechinho, acho que foi ontem mesmo, né, o trechinho de Hebreus, onde ele fala ali, né, ele falou assim, puxa, como que a mesma mensagem foi anunciada para a igreja toda, e a gente vê que só alguns entraram naquele descanso do Senhor, os outros não, né? O que diferença faz? Então, onde que está a diferença? A diferença está na forma como eles receberam aquela palavra. Teve aqueles que praticaram, que receberam com fé aquela palavra, que colocaram ela em ação na vida, tiveram resultados, né? Entraram naquele descanso do Senhor, puderam experimentar dessa paz do Senhor, né? E aqueles que não deram ouvidos à palavra, continuam vivendo as suas vidas da mesma forma, né? Deus não toca, né? Porque Ele não desrespeita aquilo que Ele mesmo nos deu, que é o livre-arbítrio, né? Nós temos as nossas escolhas. A gente escolhe aonde a gente quer viver. Amém? Sim em Deus ou sim em nós mesmos. Beijo grande para você
Que Deus abençoe seu dia, né? Sua quinta-feira, e amanhã a gente tá aqui de novo, se Deus quiser, às 6h16.